Libertação, pelo Espírito André Luiz. 8. Inesperada intercessão. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. 2 áulicos, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas ladeando-lhe o dourado assento ajoelhavam-se, humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Com um simples gesto, determinou o regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque, em alguns segundos, o recinto se esvaziou de quantos deles se achavam estranhos à nossa presença. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião, que o contemplava de fisionomia rude, passando, de minha parte, a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Cumprimentou-o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: Lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Decorrida a pequena pausa, acrescentou: Em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. Sim, respondeu Gúbio, sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: Que tem de comum comigo semelhante criatura? Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Nota de rodapé. Espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo, não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual. Fim da nota de rodapé. Aquela particularidade da palestra
bastava para que minha curiosidade explodisse, indômita. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquirição íntima convidando-me sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. Indiscutivelmente, naquele instante, não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou eu para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o hierofanta, algo colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. E à maneira da pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Nota de rodapé. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação de Cristo. Idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Nota do autor espiritual. Fim da nota de rodapé. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. A terra pertence-nos, porque, dentro dela, a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível, para nós, constitui extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Se é nosso destino joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgiram no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio,
que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório, com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, insofreável, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão do teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo, de quando em vez, os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade, através do serviço fraterno, que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Trunfo? O sacerdote ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz: como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o Cordeiro, certa vez, que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte, senão constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra, de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres? Abre parênteses. Pela extrema analogia que ainda aguardam com essas feras, fecha parênteses. Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares. Que seria do céu se não vigiássemos os infernos? Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade, tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que, se nós lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes,
oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou rouquenho: "Cala-te, insolente! Sabes que te posso punir?" "Sim", concordou o nosso orientador imperturbável. "Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, à leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las." Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Gregório fitou Gúbio assombrado à vista de tamanha coragem e, de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena: "Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isto mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo." A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. "Não acredito em tuas informações", acentuou contrariado. "Mas sê claro nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis." "Venerável Gregório", pediu nosso instrutor, humilde, "serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignores que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser." Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos, e os lábios se lhe contraíram num ricto de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se, imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. "Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice, e agora que o casamento, em plena juventude, lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso o caminho da morte. Não te reprovo nem te acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente, e todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que te não é estranho ao coração, e reinará maternalmente num lar
em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna. Quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade, para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve as manifestações modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles, de modo nenhum, a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos de coração materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Bastar-nos-á a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O hierofante riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. Sim, concordou Gúbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços. Quem lavra sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho e dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás, em sã consciência, suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Não discuto os motivos que te conduzem, exclamou nosso orientador, entre aflito e entristecido. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias, tu mesmo, voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio muito calmo, que, sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução dos teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar este processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente. Tenho necessidade de alimento psíquico
que só a mente de Margarida pode me proporcionar. Perguntou Gúbio mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou. Não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ia ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Por quê? Indagou nosso instrutor inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus e, sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava, maduramente, em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que, um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou. Não creio nas possibilidades do tentame. Todavia, concordo com a providência que recorres. Não interferirei. Em seguida, tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem. Como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão, que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida, ao que o preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava, ativa, na execução gradual do seu decreto de morte.